Vamos continuar aí, Romanos capítulo 10. Isso. Do versículo 1 até o versículo 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, já vimos aí boa parte desse texto. E, continuando de onde paramos na aula passada, Cristo é o fim da lei, né? Cristo é o fim da lei no sentido de ser o alvo da lei. Tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias. Dissemos isso na aula passada. Seus sacrifícios, o sacerdócio, os cultos no templo, as festas religiosas, as alianças, sua lei revelava que os judeus eram pecadores e precisavam de um Salvador. No entanto, em vez de deixarem a lei que os conduzissem a Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio, como diz Gálatas 3:24, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, eles adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Passaram a adorar os mandamentos, as regras, as instruções, as cerimônias de culto, e rejeitaram o Salvador. Ficaram encantados com as cerimônias, com o tabernáculo, com tudo o que faziam, e rejeitaram o Salvador.
tropeçaram na rocha, que é Cristo. Tropeçaram no Senhor. A lei é a placa que indica o caminho da glória, mas a placa não é o caminho. O caminho é Cristo, e devemos caminhar pelo caminho, andar pelo caminho. E eles agarraram a lei, agarraram as cerimônias, adoraram as cerimônias e rejeitaram o Salvador. E rejeitaram o Salvador. A lei apenas conduz o pecador ao Salvador, que o justifica, que o salva. Cranfield esclarece este ponto. A declaração segundo a qual Cristo é o alvo, para o qual a lei sempre se orientou, é inteiramente apropriada, pois Cristo, de fato, é o seu alvo, o seu objetivo, o seu significado e a sua substância. E fora dele, não pode absolutamente ser corretamente entendida. Precisamos de Cristo até mesmo para compreender a própria lei. A própria lei. A lei não salva. É como se fosse a lei, ela aponta, ela mostra, ela prova que somos pecadores, que estamos enfermos, que precisamos de um Salvador. É como se fosse um termômetro. Você coloca um termômetro numa criança, retira o termômetro e verifica que a criança está com 39 graus de febre. A criança está enferma. A criança precisa de cura, senão vai morrer. Senão vai morrer. Mas o termômetro não cura a criança. O termômetro não salva a criança. Não adianta você querer ministrar termômetro à criança. De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Se você ficar ministrando termômetro à criança, ela vai morrer. O termômetro apenas aponta que a criança está doente, precisando de cura. A lei apontava para Cristo, o Salvador, o médico dos médicos, aquele que nos salva. Aquele que nos salva. Ao repararmos a lei e olharmos para a nossa vida, verificamos que estamos perdidos, que precisamos de um Salvador. E então corremos para Cristo, o nosso Salvador. Mas é como se os judeus tivessem preferido ficar com o termômetro. Tivessem preferido ficar com o termômetro. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça salva.
A graça que veio através de Cristo. Amém? Através de Cristo, o Senhor. Através de Cristo, o Senhor. Romanos 8:4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o Espírito. Na mesma linha de pensamento, John Stott diz que Cristo é o fim da lei, tanto no sentido de alvo, significando que a lei apontava para Cristo, como no sentido de terminalidade, de conclusão, indicando que Cristo aboliu a lei. Cristo nos curou. Cristo nos salvou. De fato, né? Ao abolir a lei, Cristo não nos desobrigou de suas exigências morais, mas nos justificou diante de Deus. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Quando se trata de salvação, Cristo e a lei são alternativas incompatíveis. Se a justiça decorre da lei, não vem por intermédio de Cristo. E se ela se dá por meio de Cristo, não decorre da lei. Cristo salva. Amém? Cristo nos cura. Cristo nos coloca justificados diante do Pai. Salvos diante do Pai. Porque o preço da nossa salvação, Ele pagou. Ele pagou lá na cruz. Amém? Precisamos deixar claro que ao escrever que morremos para a lei e fomos libertados dela. Morremos para a lei e fomos libertados dela. Já não mais estamos debaixo dela. Paulo estava se referindo à lei como forma de sermos justificados por Deus, porque estávamos em Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. É isso que significa o batismo. No batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Aleluias. Amém? Compreendemos isto. Paulo estava se referindo a isso quando falava da nossa justificação, porque estávamos em Cristo, em sua morte e ressurreição. Cumprimos nele todas as exigências da lei e todas as demandas da justiça. Em Cristo, nós que cremos, cumprimos a lei. Por isso, aquele que crê é justificado, não por intermédio de sua própria justiça, como queriam os judeus, mas pela justiça de Cristo, imputada a nós, colocada em nós, por Deus, através de Cristo. A justiça própria e a justiça de Deus. Romanos 10, de 5 a 13. Olha aí. Bíblia. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz:
a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existem dois meios para a justiça: o caminho da lei e o caminho da fé. A justiça da lei diz: obedeça o que a lei ordena e você viverá. A justiça da fé diz: creia no Senhor Jesus Cristo e viverá. Ambos exigem plena perfeição. Somente uma pessoa perfeita pode entrar no céu. Somente uma pessoa perfeita pode entrar no céu. Apocalipse 21, 27. Olha o que diz Apocalipse 21, 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Pelo caminho da lei é impossível ao homem ser salvo, uma vez que ele não é perfeito. Lembram o que Davi disse? Em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos em pecado. Então, pelo caminho da lei, impossível. Resta-nos o caminho da fé em Cristo Jesus. O caminho da fé em Cristo Jesus. Pelo caminho da lei ao homem ser salvo é impossível, porque ele não é perfeito. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só lhe resta ser salvo pelo caminho da fé em Cristo. Romanos 3:21 e 22 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Destacaremos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, a justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. O apóstolo afirma que a lei é perfeita, boa, santa e espiritual. Seu padrão é perfeito, mas, olha o que Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu já nasci em pecado. Mas Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O problema é que nenhum filho de Adão é capaz de praticar a justiça decorrente da lei, uma vez que todos pecaram. O homem está em estado de depravação total, e toda inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Por si mesmo, ele jamais consegue atender às demandas da lei divina. Pela lei, o homem só encontra condenação e jamais justificação. A fragilidade da lei é nossa fragilidade. Romanos 8,3: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus enviou um homem que não pecou, que venceu o pecado. Amém? E nós podemos crer nele e recebermos a graça da salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz o apóstolo. Lembram-se dessa palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo. Leonhard escreve: o erro dos judeus não estava em levarem a sério a lei. Estava justamente em não levar a sério a lei. Eles brincavam com a lei, na sua própria interpretação. Eles achavam que cumpriam a lei, no seu próprio modo de ver, e Jesus tentou mostrar isso para eles. Jesus disse para eles: quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. E quem chamar tolo ao seu semelhante, já assassinou. E eles, com os seus dízimos de hortelã e de cominho, achavam que eram perfeitos. E às vezes eu fico pensando, tem gente que porque oferta, porque entrega o dízimo, porque vem todos os dias na igreja, pensam que é salvo por causa disso. Nós somos salvos porque cremos em Cristo. Amém, irmãos? Porque cremos em Cristo. O erro dos judeus não estava em levarem a sério a Cristo. Consistia antes justamente no contrário, em que não levavam muito a sério. Faziam os judeus vantajoso o balanço das faltas e dos méritos, contando com estes para compensar, pelo menos em parte, aquelas, apelando às vezes para a benignidade de Deus, no sentido de fechar os olhos, se o saldo ainda fosse passivo. Dupla maneira de não levar a sério a lei, o que equivale a dizer a vontade de Deus, como se os atos de obediência positiva pudessem revelar-lhes a malignidade dos atos de desobediência positiva, mediante um jogo de compensação, como se ainda recorrer à graça de Deus consistisse em cultivar a indiferença divina em relação ao pecado. Tivessem os judeus levado realmente a sério a palavra de Deus, em Deuteronômio, que Paulo cita, teriam raciocinado de outra maneira. De vez que o termo significava ademais: aquele que não cumprir a lei será condenado em nome da lei. Deuteronômio 27 e 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém.
Lembram que Jesus disse que os judeus pecavam e depois faziam longas orações, querendo justificar-se, assaltavam as casas das viúvas, e depois faziam longas orações. Gálatas 5:10 diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Não quiseram os judeus aceitar que sua obediência à lei redundasse, afinal, em sua própria condenação. Segundo lugar, a justiça de Deus é alcançada mediante Jesus. O apóstolo evoca o texto de Deuteronômio 30, 12 a 14, e escreve: mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes, ele está citando aqui, Romanos está citando aqui justamente Hebreus, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Lenhart diz, ressalta que subir ao céu e descer ao abismo eram expressões correntes na linguagem costumeira para indicar qualquer coisa impossível. Já Scott diz que fazer esse tipo de pergunta seria tão absurdo quanto desnecessário. Não há necessidade alguma de escalarmos as alturas ou mergulharmos nas profundezas em busca de Cristo, pois Ele já veio, morreu e ressuscitou. Assim temos pleno acesso a Ele. Argumentar que fazer essas duas perguntas era como se Jesus nunca tivesse encarnado na terra e nunca tivesse ressuscitado. Foi Cristo quem veio do céu e, no lugar do seu povo, sofreu as agonias do inferno. A difícil obra foi feita por ele, portanto, não deve ser pretendida por nós. Nós não vamos buscar a Cristo nas alturas. E nem tampouco buscá-lo no inferno para ressuscitar. Deus o enviou das alturas. E Ele ressuscitou da morte. E Ele ressuscitou da morte. A mensagem do Evangelho se concentra nesse Cristo, encarnado, que desceu do céu, e ressuscitado, que venceu a morte. Não nos nossos esforços. Não nos nossos esforços. Em Cristo a verdade desceu à terra e triunfou sobre a morte. Desceu do céu e subiu do abismo. Geoffrey Wilson explica que Paulo interpreta a primeira pergunta como uma negação da encarnação. Se alguém diz, quem descerá do céu? Está negando que Cristo encarnou. E quem descerá ao abismo? Está negando a ressurreição. Na época, né? Só que nós estamos há 2000 anos depois, então carece de explicação. Por isso temos que explicar o que está escrito aqui em Romanos. Quem descerá do céu? Quem subirá? Quem descerá ao abismo para ressuscitar a Cristo? E aqui, então, é fútil tentar uma descida ao abismo ou à sepultura para descobrir a verdade. Mas muitos hoje estão tentando. Aí você fala, mas como? Não tem gente pregando aí reencarnação?
que morre, vai lá no abismo e depois sobe. E depois sobe? Não. Isso não se precisa fazer. Cristo morreu, foi lá no abismo e ressuscitou glorioso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A realidade da vida após a morte não se deve ser procurada, buscada, tentando conversar com espíritos, com mortos. Cristo já morreu e ressuscitou. E deixou para nós as Escrituras. Oramos ao Senhor Jesus. Falamos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, Ele já deixou escrito, em Deuteronômio 8. Olha lá, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Um já retornou da região dos mortos em todo o esplendor da sua vida ressurreta, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Olha aí, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Amém. Dos mortos, um já ressuscitou. E falou aos seus discípulos. E conviveu com seus discípulos. E subiu aos céus à vista de mais de 500. E eles testemunharam. E eles escreveram. E o que eles escreveram está aqui. E nós estamos estudando. Amém? Não precisamos de consultar mortos. Não precisamos de descer ao abismo. Compreenderam? Amém? John Stott é enfático: ninguém precisa escalar os muros do céu, nem descer as cavernas do Hades em busca de Cristo. Cristo mesmo veio e morreu e ressuscitou e encontra-se à inteira disposição de qualquer um pela fé. Pela fé. O acesso é imediato. Não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo que era necessário já foi feito. E já que Cristo está perto, o Evangelho de Cristo também está perto. Encontra-se no coração e na boca de todo o crente. Aleluia! De todo crente. Toda a ênfase reside no acesso próximo, pronto e fácil a Cristo e ao Evangelho. Concluindo esse raciocínio, Paulo diz que a salvação não está longe, num horizonte longínquo e inacessível, mas está perto de nós, em nossa boca e em nosso coração. Não temos de buscar a salvação em outras fontes, mas na própria fonte das Escrituras que Deus revelou. Em terceiro lugar, a justiça de Deus é alcançada mediante a fé.
3 verdades devem ser aqui destacadas a respeito da salvação. A condição da salvação: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição. Busca o Senhor Jesus, né? Crê com o coração e confessa com a boca, você será salvo. Porque com o coração se crê, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 9 e 10 de Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. Crê com o coração e confessa com a boca. Essa confissão equivale a recorrer a qual Deus exaltou a Cristo, o Senhor. Crios, Senhor, é a palavra-chave do cristianismo primitivo. A palavra era aplicada aos imperadores romanos, aos deuses gregos e, sobretudo, ao Deus Yahvé, o nome inefável de Deus. Chamar Jesus de Senhor, portanto, era conceder a Ele a mais alta honra. A confissão, porém, tinha mais um componente. Jesus é o Senhor que venceu a morte. Jesus é o Senhor que venceu a morte. A ressurreição é fundamental na vida cristã. Não basta saber que Jesus viveu, importa-nos saber que Ele vive. Amém? Ele não somente viveu, morreu, mas Ele vive. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não devemos conhecer apenas sobre Cristo, mas conhecer a Cristo. Conhecer sobre Cristo, todo o mundo conhece. Todo mundo sabe Cristo. Basta você dizer que estamos no ano de 2016 do nascimento de Cristo. Pronto, já se sabe alguma coisa sobre Cristo. Mas precisamos conhecer a Cristo, o Senhor, aquele que morreu, mas está vivo. Mas está vivo. Aleluia. Quando mencionamos a Cristo, não estamos tratando apenas de um personagem da história, mas de uma pessoa vitoriosa. O senhorio de Cristo pressupõe a encarnação, aquele que desceu do céu. A morte e a ressurreição, aquele que voltou do abismo. Aquele que voltou do abismo. Aleluia. Aquele que rompeu os grilhões da morte e nos prometeu: em breve nós iremos ao funeral da morte. Tenham certeza. Nós participaremos do funeral, mas do funeral da morte. A morte será o último inimigo a ser destruído. Mas será, porque Cristo a venceu. Aleluia, irmãos! Oh, glória! Glória a Deus, irmãos! Parece que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. A morte foi vencida. Cristo a derrotou. Nós participaremos do funeral da morte. Amém? Cristo desceu dos céus. Desceu o abismo. Mas subiu vitorioso. Com as chaves da morte e do inferno. Rompeu os grilhões da morte. Ela agora apenas serve a Deus, trabalha para Deus.
e o dia do seu fim está marcado. O dia do seu fim está marcado. Aleluia! Louvado seja Deus. Não perguntes em teu coração quem subirá aos céus ou quem descerá ao abismo. Cristo já fez isso. Creia em Cristo. Creia em Cristo. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus. Aleluia! Grande é o Senhor. Aleluia, aleluia. Boca e coração estão inseparavelmente conectados. É preciso crer com o coração e confessar com a boca. O coração é a sede, o órgão da consciência religiosa e não deve ser restringido ao terreno das emoções ou afetos. Determina aquilo que a pessoa é, moral e religiosamente falando. Por esse motivo, envolve as funções intelectual e volitiva, assim como a emotiva. A fé é a razão e a confissão. Fé interior e confissão pública andam juntos e são essencialmente uma coisa só. Fé sem confissão seria espúria. Não passaria de mero religiosismo estéril. Confissão sem fé seria vaidade. Palavras jogadas ao vento. Mas confissão tem de ser com a boca e com o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de fé. Uma boca que confessa Jesus, o Senhor. É assim que funciona. Amém? É assim que funciona. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de fé no Cristo Jesus, que desceu dos céus e desceu até o abismo e subiu vitorioso, ressuscitado, com as chaves da morte e do inferno. E é nesse Jesus que creio, que cremos. Aleluia! Aleluia! O coração cheio dessa fé e uma boca que confessa essa fé. William Barclay diz que o cristianismo não é apenas uma crença, mas sobretudo uma confissão. Essa confissão precisa ser feita a Deus e aos homens. Não apenas Deus, mas também as pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Precisamos declarar aos homens de que lado estamos. O efeito dessa confissão é crença, é salvação. Serás salvo. A salvação tem a ver com crer no coração e o testemunho tem a ver com a confissão. A boca pronuncia os termos, o coração, porém, é que lhes prende. Não se impõe a questão de separar as operações. Não há confissão da boca sem a fé que procede do coração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A garantia da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Ao citar o profeta Isaías 28:16, Paulo mostra que a garantia da salvação àquele que crê não é apenas um sentimento, mas uma promessa infalível das Escrituras. Deus empenha sua própria palavra nessa promessa, o alcance da salvação, pois não há distinção
entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Cristo não é apenas facilmente acessível, como também igualmente acessível a todos e a qualquer um. A salvação mediante a fé em Cristo é o único caminho, tanto para o judeu como para o grego. Não existem duas maneiras de ser salvo. Uma mediante a fé em Cristo e outra mediante a justiça própria. O homem é salvo pela fé em Cristo ou não é salvo de modo algum. Amém? Cristo ou não é salvo de modo algum. Porque ninguém mais fez ou pode fazer esta façanha: descer do céu, ir até o abismo e subir vitorioso. Quem mais fez isso? Quem mais pode fazer isso? Portanto, com o coração cheio de fé, podemos falar também de boca cheia: creio em Jesus Cristo, o Senhor, que morreu e ressuscitou. Amém? Tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso.